Vamos lá então, sou o Dr. Lee, eu sou médico e hoje a gente vai falar sobre a importância de você se focar em um objetivo só, se focar nos seus estudos, se focar no seu trabalho e o preço que você paga quando você decide fazer isso. Obviamente eu vou tentar trazer o meu caso aqui para ilustrar a situação, mas eventualmente eu vou tentar translocar isso para as outras áreas para que você possa ver de maneira bem concreta como é que isso pode encontrar uma aplicabilidade no seu caso. Muito bem, quando eu digo se focar, o que eu quero dizer, né? É você efetivamente escolher uma coisa só, né, sobre a qual você vai se dedicar, sobre a qual você vai se debruçar, né, e se empenhar, e, na prática, dedicar o mínimo possível a outras atividades. Por que isso é necessário? A primeira razão simples que eu consigo imaginar é simplesmente porque não dá tempo de você fazer tudo. Em um arco de 24 horas, que é o seu dia, você gasta 8 horas, 9 horas dormindo às vezes, né? Existem as atividades básicas de vida diária que você tem que fazer, pelo amor de Deus. Então, comer, preparar comida, são... Até essas atividades, na verdade, que são paralelas, né? A atividade de vida diária, a gente tende a negligenciar, que são coisas que levam tempo. Então, não é só você estar em casa e tomar banho e você limpar, né, a sua roupa. Todas as coisas que envolvem, né, os passos que antecedem essas ações tomam tempo. Então você precisa ir no mercado comprar as coisas, você precisa tirar as coisas do lugar e botá-las no lugar para limpar a casa. Tudo isso leva muito tempo. Quer dizer, não são só as atividades de vida diária que levam tempo, mas todas as coisas em volta das atividades de vida diária levam tempo. Além disso, existe um certo grau, né, de cuidado com a sua vida pessoal que você precisa ter para não enlouquecer. Então você precisa tomar um ar, você precisa sair, comer, né, ver gente, ver sua família. Afinal de contas, você não pode ficar preso dentro de uma caverna só trabalhando ou só estudando, no meu caso, para sempre. De modo que, fora, né, o seu tempo de descanso e o básico da sua vida, você tem pouco tempo efetivo para se dedicar a alguma coisa. Então, para algumas pessoas é ainda mais difícil porque elas trabalham de dia. O meu caso, por exemplo, eu trabalho, né? Quando eu faço plantão são 12 horas por dia. Então, se eu tenho que dormir 8 horas e eu trabalho 12 horas por dia, me sobra muito pouco tempo para fazer outra coisa. Eu tenho um espaço muito estreito, né, para estudar ou, enfim, né, para poder fazer outra coisa. O que isso quer dizer na prática? Na prática, quer dizer que você tem pouquíssimos recursos para investir em alguma coisa. E quando a gente está falando de sucesso, quando a gente está falando de alto desempenho, quando a gente está falando de foco, né, o que eu estou querendo dizer exatamente é que para você conseguir se destacar em qualquer coisa que você faz, como você tem pouquíssimos recursos, você precisa escolher aonde você vai dedicar esses recursos. Então, se eu tenho pouco dinheiro, né, eu não posso simplesmente gastar esse dinheiro onde eu quiser. Né? Eu tenho que gastar naquilo que é mais essencial para mim. A ideia é a mesma com o tempo. Se o meu tempo é um recurso escasso, por que diabos eu vou gastar ele, por exemplo, jogando? Por que diabos eu vou gastar ele procrastinando no Instagram? Por que diabos eu vou gastar ele vendo vídeos, né, infinitamente no YouTube? Por que diabos eu vou gastar ele vendo qualquer outra coisa, senão me dedicando sobre aquilo que é importante para mim, sobre aquilo que me interessa, sobre aquilo que é mais determinante para o meu futuro? E às vezes aquilo que é mais determinante para o meu futuro tem um preço muito caro para você pagar, porque existem pessoas que estão com mais recursos, mais tempo livre que você, que são mais inteligentes do que você, né, que têm mais facilidade, né, que têm uma naturalidade maior assim, com aquele conteúdo, enfim, né, com aquela área de expertise. Então, por exemplo, no meu caso da medicina, né, são pessoas mais jovens, que estão prestando prova de residência, às vezes são pessoas com muito mais dinheiro do que eu, e aí elas conseguem se dar o luxo de trabalhar muito menos, e por isso elas estudam mais. São pessoas que são mais inteligentes, assim, é assustador, às vezes, o grau de inteligência de algumas pessoas. E quando eu digo inteligência, eu quero dizer a capacidade que uma pessoa tem de absorver conteúdo, né, é assustador. Eu conheço pessoas verdadeiramente inteligentes e tem outras que podem não ser verdadeiramente inteligentes, do tipo de pessoa que faz aquela conexão que não é óbvia, mas tem uma memória que a pessoa parece um HD externo, cara. É assustador, tipo assim. A pessoa lembra de um detalhe de uma conversa que vocês tiveram 4 anos atrás. Uma coisa que para você foi completamente inócua, a pessoa tem essa memória. Então, como que eu vou fazer para competir com essas pessoas? Será que eu, no meu caso, estudando para a prova de residência médica, eu tenho condições, eu posso me dar o luxo, sabendo que eu trabalho 8 a 12 horas por dia, eu posso me dar o luxo de pegar essas 4 horas que me sobram, né,
Porque eu tenho que dormir também, né, cacete? Então vão me sobrar de 4 a 6 horas. Eu posso pegar essas 4 horas que me sobram, e aí eu vou gastar 2 na academia, eu vou gastar mais 2 jogando, porque eu preciso descansar, né? Eu vou gastar mais 2 vendo um jogo, né? Eu vou gastar mais 1 hora vendo, né, vídeo na internet, e aí me sobra 1 para estudar. Eu consigo mesmo me destacar estudando 1 hora por dia? Muito improvável, muito provável, né? Eu tenho que ter a humildade de reconhecer que eu não sou capaz. Eu acredito, sinceramente, que para eu conseguir estar no nível dessas pessoas, eu preciso estudar o dobro, às vezes o triplo do que elas. Porque eu não me acho uma pessoa inteligente, eu reconheço que eu tenho muitas dificuldades, né, para memorizar, eu sou ruim de memória, né, eu gosto de entender a coisa, né? Então, numa área em que depende praticamente de memorização, porque medicina é você decorar coisas, fundamentalmente, né, pelo menos até um certo nível é você decorar coisas, e eu sofro muito. E a pergunta que eu quero fazer para você, para a gente começar a translocar isso para a sua vida, é onde que na sua vida você está precisando fazer o mesmo movimento de abrir mão de todas as outras coisas para começar a se dedicar verdadeiramente, né, naquilo que você precisa, naquilo que é mais determinante, naquilo que é mais importante, naquilo que vai realmente mudar a sua vida. Por quê? Porque no meu caso, o que vai mudar a minha vida nesse momento é a residência médica. Então, eu me formei, eu trabalho, né? E agora eu quero me especializar em cirurgia. Ou seja, para eu poder dar o próximo passo da minha carreira, eu tenho que abrir mão de tudo para conseguir me tornar um cirurgião, né? Para conseguir me tornar um cirurgião, eu tenho que abrir mão de todas as outras coisas. Ou pelo menos, né, reduzir o quanto eu me dedico a todas as outras coisas. Aonde é que você na sua vida está precisando fazer o mesmo movimento? Eu recebo muitas perguntas às vezes, né? E até de um jeito engraçado, eu vou te dizer, de gente falando assim, mas será que eu consigo meter o shape se eu for, eu trabalho 10 horas por dia, né, me sobram 4 horas porque eu acordo umas 8 horas da manhã, e será que eu consigo ir na academia 2 horas, me sobram 2 horas para estudar? Eu quero passar em concurso público para auditor fiscal, juro por Deus que eu já recebi uma mensagem assim. E aí a minha resposta para isso, primeiro é dar risada, né, cara, porque assim, onde que realisticamente você vai competir com gente que está estudando há 4, 5, 6 anos para um concurso de altíssimo nível? Você espera passar 2 horas, com 2 horas de estudo, né? Você acaba sacrificando muitas coisas no caminho. Eu vou te dar outro exemplo da minha vida, tá? Um exemplo que até me deixa me sentindo meio culpado. Para eu produzir esses vídeos, eu não gasto mais do que 2 horas por dia. Mas são horas que para mim me fazem falta às vezes. Depois eu fico pensando, né, por exemplo, se eu não deveria estar produzindo menos vídeo, menos conteúdo, eu deveria estar estudando mais. Porque nunca é só o vídeo. Eu tenho que gravar o vídeo, aí eu tenho que escrever a descrição, eu tenho que pensar na capa do vídeo, eu tenho que pensar num corte para depois postar e depois colocar no Instagram. Essas coisas levam tempo e ficam, né, me deixam pensando assim, será que eu estou estudando mesmo o suficiente? Eu não estou deixando o meu foco de lado para fazer uma outra coisa? O tipo de exercício que você tem que fazer na sua vida, né, e ter uma resposta muito honesta para você mesmo em relação a isso. Muitas vezes, você não vai gostar, mas muitas vezes isso vai significar sacrificar relacionamentos. Vai significar sacrificar relacionamento. Por quê? Você acha que os seus amigos que estão em outro momento da sua vida, né, às vezes eles podem ser compreensivos, mas quando você não tem a convivência, você acha que eles vão, enfim, manter a amizade com você enquanto você desapareceu por 1, 2 anos? Acho difícil, né? Porque relacionamento é convivência, né? E aí acontece que muitas vezes a pessoa vai se sentindo solitária, aquela solidão vai crescendo, e é um dos preços que ninguém fala quando você está estudando. Ninguém fala desse preço quando você está estudando. Só que é um sacrifício que você tem que fazer. O isolamento social, a solidão, é um preço caro pelo sucesso, mas que você precisa pagar, você precisa estar disposto a pagar, porque ninguém vai estudar por você, ninguém vai sentar do seu ladinho e ficar estudando com você. Mas eu gosto de estudar em grupo, isso não funciona, você sabe que não funciona. Isso vai muitas vezes significar o fim de um relacionamento amoroso. Você tem pessoas que estão em outro momento da vida, que têm outras expectativas da vida, que não gostam, na verdade, do fato, ou nem aceitam o fato de que você pode estar querendo só estudar, e que isso tem um preço, porque não tem como você estar estudando focado, verdadeiramente focado, e estar dando atenção o tempo todo para outra pessoa. Mas só de vez em quando não tem. Às vezes não dá. Às vezes não dá. E aí vem a pergunta, esse é um preço que você está disposto a pagar? Qual que é o preço que você está disposto a pagar pelo seu sucesso?
Qual que é o preço que você está disposto a pagar pelo seu foco? Porque o seu foco sempre vai cobrar um preço. Sempre vai cobrar um preço. Né? Foco, necessariamente, a definição é quase que essa. Né? Foco significa você ter a capacidade de dizer não para muitas coisas e dizer sim para uma só. Então, quando eu falo nos vídeos, quando eu falo no clube, quando eu falo no workshop, né, que eu fiz para você ter foco, o que eu estou dizendo o tempo todo é para você exercer, desenvolver essa capacidade de dizer não. Né? O que eu falei no workshop? Se você não sabe, eu fiz um workshop chamado Mente Blindada, né, que você pode acessar aqui no link, está nos comentários fixado. É um workshop onde eu te falo das bases biológicas do foco, das bases psicológicas do foco, como você constrói um foco com passo a passo. Né? Mas o que eu estou tentando dizer, e o que eu fico repetindo nos meus vídeos, é o foco é essencialmente a sua capacidade de dizer não. É tão difícil você dizer não, porque frequentemente você está distraído pensando na vida dos outros, porque você olha rede social demais. Você está achando que você merece descanso um pouco mais, você precisa curtir a vida, você precisa de outras coisas, né? E aí você não consegue dizer não pro joguinho, você não consegue dizer não pra academia. Né? Desculpa, ó, sim, sobre a academia. Muitas vezes a academia é importante, tá? Porque é o seu momento de liberação, o seu momento de catarse ali, e às vezes a academia é até um suplemento pra sua disciplina, tá? Esse é só um parênteses que eu queria fazer, assim. Muitas vezes a pessoa que ela vai na academia, ela consegue ali ter um momento de, né, relaxamento, assim, e tal, ela treina e ela volta mais focada para continuar estudando. Né? Mas é só um exemplo, tá? Muitas vezes a pessoa vai só porque ela gosta de ir na academia, ela perde tempo demais, não é para ser isso. Mas, só voltando da digressão, muitas vezes você não consegue dizer não para isso, você não consegue dizer não para as festas, não consegue dizer não para o bar, você não consegue dizer não para sua namorada, para seu namorado. E quando você não consegue dizer não, você tem que dizer sim para todo mundo, né? Você está perdendo o seu foco. Porque foco é quando você deixa de ver várias coisas e você está enxergando uma só. Não é isso? Né? Seu campo visual ele não mantém o foco, a lente da câmera ela não fica focada em uma coisa só. É a mesma coisa. Né? E aí eu volto na pergunta, o que você está disposto a sacrificar para conseguir chegar onde você quer? Qual que é o preço que você está disposto a pagar? Porque vai ter um preço. Não se engane, vai ter um preço. Tudo tem um preço. Tá? Às vezes é um preço muito alto que você não está disposto a pagar. E tá tudo bem. Tá tudo bem, não é um pecado você achar que uma coisa tem um preço alto demais para você pagar. Mas esteja consciente de que você está abrindo mão do seu objetivo. Nunca você vai poder ter as duas coisas ao mesmo tempo do jeito que você quer. Por quê? Porque, de novo, existem limitações praticamente existenciais àquilo que você quer fazer. Né? Não tem tempo hábil no dia para você fazer tudo e fazer bem feito. Ah, dá para fazer tudo, dá para fazer, mas tudo mal feito. Né? Se você quer manter o shape, eu até fiz essa brincadeira, se quer manter o shape, ir na academia, ganhar dinheiro, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom namorado, boa namorada, não vai ter como, cara. Você vai fazer todos bem merda. Né? Então, tendencialmente, você faz uma coisa bem, que é aquilo sobre a coisa sobre a qual você está concentrado. O resto você faz mais ou menos, aliás, 2 ou 3 coisas você faz mais ou menos, o resto você vai fazer na merda. Quase sempre é assim. Então, esse vídeo é também um desabafo pessoal, porque eu sinto que muitas vezes eu tô perdendo foco. Né? Gravar vídeo é uma coisa que custa muito pra mim. Né? E eu sinto que eu perco o foco por causa disso, porque eu fico me importando, será que as pessoas viram meu vídeo? Será que as pessoas comentaram no meu vídeo? Será que eu falei errado? Será que eu falei alguma besteira? Tem gente que fica ofendido com meus vídeos? Tem gente que fica ofendido com meus vídeos, né? Pra mim isso é uma coisa um pouco estranha, sinceramente. Porque não é como se eu estivesse ofendendo alguém, eu só tô falando, olha, você precisa se dedicar, mas tudo bem. Né? Vamos fingir que isso não aconteceu. Mas esse vídeo também é um pouco de um desabafo, pessoal. Né? Porque eu sinto que muitas vezes eu tô perdendo foco, eu tô olhando para coisas, fazendo coisas que, em termos de retorno, pro meu futuro, tem pouco ou nenhum. Então, fica aí a minha pergunta para você. E fica o meu convite também para o workshop, fica o meu convite para o clube, que é a nossa comunidade, né, de produtividade, onde a gente fala de alto desempenho, onde a gente fala de estudos, onde a gente fala principalmente de como você conseguir alcançar os seus objetivos, né, com um método passo a passo, onde você consegue metrificar os seus objetivos. Isso é uma coisa que não existe em lugar nenhum, hein? O link está aqui na descrição, se você quiser conhecer. E a gente se vê na próxima. Tchau.